Moçada, estamos aqui fazendo uma primeira revisão que nós vamos fazer com vocês aqui sobre a apostila 1. Então, nós vamos falar rapidamente sobre cada aula da apostila 1. Beleza? Então, vamos lá. Podemos começar já, né? Nós começamos esse ano com as aulas 1 e 1 e 2 sobre termometria. A parte de termometria, ela trabalha mais com escalas termométricas, né? As mais conhecidas são a Celsius, que a gente usa aqui no Brasil, a Fahrenheit, que se usa, por exemplo, nos Estados Unidos, e a Kelvin, que é a do Sistema Internacional, tá? Existe uma relação entre elas. A relação entre as escalas termométricas tem que tomar muito cuidado se for entre as escalas termométricas e entre variação de temperatura. Então, por exemplo, a relação é o seguinte, qualquer temperatura em Celsius dividido por 5 dá igualzinho o Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a relação entre Celsius e Fahrenheit, a mais cobrada em vestibular, que também é igual ao Kelvin menos 273 sobre 5. Então, por exemplo, quando o cara te dá ou uma temperatura em Kelvin, você consegue achar as outras duas. Se ele te der em Fahrenheit, você acha as outras duas. Se te der em Celsius, você acha as outras duas. Tem que tomar muito cuidado nesses exercícios, que às vezes, em vez de perguntar para vocês a temperatura, ele pergunta variação de temperatura. E aí tem uma outra relação. Então aqui assim, a variação de temperatura em Celsius dividido por 5 é a variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Por exemplo, vamos imaginar que na cidade de Marília a temperatura tenha variado de 10 graus Celsius. O que significa isso? A temperatura foi de 22 para 32. Pode ser para mais ou para menos. De 22 para 32 ou de 22 para 12, por exemplo. Então ela varia aqui 10, se for de 22 para 2. Você põe 10 dividido por 2, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 9 daria 18. Então essa variação em Fahrenheit seria 18. E agora, se você colocar 10 aqui, esse não vai dar 18, esse vai dar 50. 10 aqui, esse dá 50. 10 aqui, este dá 18. Você tem que tomar cuidado, se é com a temperatura ou variação de temperatura. Tá? Então, um resuminho da aula 1 e 2 seria isso. Bom, a aula 3 e 4 já fala sobre dilatação de sólidos. É muito importante esse capítulo de dilatação, principalmente na engenharia, pessoal. Qualquer engenheiro que vai construir qualquer coisa, ele tem que se preocupar com a dilatação. E não só ele, em muitas partes de estudo aqui, a gente se preocupa com dilatação. Até um dentista, um médico, quando vai pôr um ferro, um metal, uma liga na perna, quando o cara quebra um osso, ele tem que pôr um osso que tem um coeficiente de dilatação muito próximo do osso. Uma liga tem que ter um coeficiente de dilatação muito próximo do osso, senão o cara morre de dor. A dilatação de sólidos, primeiro, ela é dividida em 3, né? Para efeitos didáticos, para a gente entender melhor, ela é dividida em 3 partes. Na linear, quando a gente se preocupa só com o comprimento, com uma dimensão. Na superficial, quando a gente se preocupa com 2 dimensões, por exemplo, comprimento e largura. E na volumétrica, quando a gente se preocupa com comprimento, largura e espessura. Por exemplo, nesse caso aqui são fios, barras, qualquer coisa desse tipo. Aqui já são áreas, são superfícies. A gente pode pensar um ladrilho, uma chapa, tá? Uma chapa aqui de ferro, tá? Que tem uma espessura desprezível. Esse aqui não. Esse aqui a gente já se preocupa com a dilatação no volume. Às vezes um cubo, uma esfera, quanto que ela aumenta o seu volume. Você entende? A relação entre elas é muito parecida. A dilatação linear é comprimento inicial, alfa, que é coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Repare que esta fórmula, elas são muito parecidas. Aqui é ΔL, que é dilatação linear, aqui a superficial é ΔA de área. Então aqui na área, você vai ter os corpos com as dimensões metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E aqui, metro cúbico, centímetro cúbico. Você entendeu? E aqui linear, metro, centímetro, quilômetro, tá? E essas fórmulas são muito parecidas, onde o alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é o coeficiente de dilatação superficial e o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Repare que essas duas formulinhas aqui, elas servem para ver o tanto que cresceu essa barra, por exemplo.
Essa daqui é o tanto que aumentou a área, essas duas. E essa daqui o tanto que aumentou o volume. Essa terceira fórmula aqui, ela calcula para a gente o comprimento final da barra. A área final de uma chapa. O volume final de uma esfera. Muito cuidado quando vocês aplicam esta última fórmula aqui, porque você tem que fazer dentro do parênteses primeiro e dentro do parênteses você tem que fazer a multiplicação primeiro. Geralmente esse número aqui é em, sei lá, número com duas casas, né? Mais, sei lá, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 50 graus Celsius. E o beta, o alfa, são um número muito, muito pequeno, que eles estão com potência de 10 e vocês se confundem um pouco aqui. Bom, a relação entre os coeficientes alfa, beta e gama, esse é linear, superficial e volumétrica, o linear dividido por 1 dá igualzinho o superficial dividido por 2, porque aqui são em duas dimensões, e o gama dividido por 3. Então, basicamente, uma revisãozinha rápida para a gente olhar essa teoria aqui. Aí nós temos as aulas 5 e 6, que já temos aqui uma dilatação de líquidos. Tudo bem? Aqui sólidos, aqui líquidos. Aí você pergunta para mim, ô professor, e gases? Gases a gente estuda à parte, porque lá tem a pressão que interfere bastante. Tanto é que a gente nem chama de dilatação dos gases. A gente chama de expansão ou compressão. É lá em gases que a gente estuda isso, tá? Dilatação de líquidos. Bom, esse é um pouco mais complicado porque para você entender dilatação de líquidos, você precisa entender dilatação de sólidos, principalmente essa última aqui. Por quê? Porque quando você aquece um líquido, você também está aquecendo o recipiente que contém esse líquido. Então vamos lá. Dilatação de líquidos. Eu pus aqui uma primeira observação. Líquidos ocupam volumes. Portanto, só teremos dilatação volumétrica para líquidos. Para sólido tem linear, superficial e volumétrico. Para líquidos, só volumétrica. Tanto é que a gente só usa estas fórmulas aqui para líquidos. Tudo bem? Tem um caso especial aqui que a gente estuda, quando o recipiente está completamente cheio, o recipiente está completamente cheio de um líquido. Né? Bom, eu pus aqui, quando dilatamos um líquido, dilatamos também o recipiente. Caso o recipiente esteja cheio de um líquido e ele tiver um coeficiente, por exemplo, o líquido maior que o coeficiente do frasco, sabe o que vai acontecer? O líquido vai se dilatar mais rápido. Então ele vai transbordar. Essa parte do líquido que transborda, para esse caso específico, se o recipiente estiver cheio, essa parte do líquido que transborda é chamada de dilatação aparente do líquido. E ela é calculada assim, a dilatação aparente. Ela é calculada assim, a dilatação aparente é o volume inicial do líquido, o coeficiente de dilatação aparente vezes delta-θ. Aqui existe uma relação entre a dilatação real do líquido e a dilatação aparente. A dilatação real do líquido é sempre igual, o tanto que se dilatou o frasco, mais o tanto que vazou para esse caso especial aqui, tá? A dilatação real do líquido é de líquido, é o volume inicial do líquido, o coeficiente de dilatação real do líquido vezes variação de temperatura. A dilatação volumétrica do frasco. O frasco já é um sólido, então poderia ter esse. Cuidado que muitas vezes para sólido ele dá o alfa, mas você tem que usar o gama, então você tem que usar a relação. Tudo bem? A dilatação volumétrica de um frasco é o volume inicial do frasco, o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Tudo bem? Volumétrica. Vezes variação de temperatura. E a relação entre esses três está aqui. Bom, entre os coeficientes, aqui existe um coeficiente de dilatação real, aqui existe um coeficiente de dilatação volumétrica do frasco e aqui um coeficiente de dilatação aparente. Tudo bem? Então esse é um resuminho rápido sobre as 6 primeiras aulas. Nós vamos fazer, na nossa revisão, um exercício de cada aula dessa. 1 e 2, um exercício, 2 e 3, um exercício, 5 e 6, outro exercício. Tudo bem? Daqui a pouco, voltamos com vocês. E aqui na sequência nossa, pessoal, nós temos as aulas de 7 a 10, que é para falar sobre calorimetria. O que se estuda em calorimetria? Se estuda o calor, que a gente representa aqui pela letra Q maiúsculo. E o que é calor mesmo? Alguém se lembra? Você tem que pensar assim, não existe ninguém que gosta mais de viajar do
do que o calor. Eu sempre brinco, se você ligasse para o calor agora e perguntasse onde você está, ele fala, estou viajando. Você está aí na sua casa deitado, dormindo, se existir calor, ele viaja. Calor é uma forma de energia viajante, é uma forma de energia em trânsito entre dois ou mais corpos, e para ter calor tem que ter diferença de temperatura. Não adianta você ter um sol aqui, outro sol aqui, os dois a mesma temperatura, não tem calor. Para ter calor, um corpo e o outro tem que ter diferença de temperatura. É a energia que um passa para o outro enquanto houver diferença de temperatura. Isso é o calor, tá? E nós temos dois tipos de calor, que vocês já sabem, né? Um calor é aquele que faz mudar a temperatura do corpo, chamado de calor sensível. O calor sensível é aquele calor que faz mudar a temperatura de um corpo. E o calor latente é aquele calor que faz mudar não a temperatura de um corpo, mas o estado físico. Um muda a temperatura, o outro muda o estado físico. Tudo bem? Por exemplo, quando a água está fervendo, ela está virando fumaça, vapor, a temperatura não muda ali. E continua recebendo calor. E a temperatura não muda. Então, o calor sensível é pela formulinha do Quimacete. O Czinho aqui é chamado de calor específico, cuja unidade é caloria por grama por grau Celsius. Massa, calor específico, variação de temperatura. Ele pode ser calculado aqui e pode ser calculado por aqui também, que é o calor, né? É igual, aqui é capacidade térmica, esse é calor específico. Esse aqui é o calor específico de uma substância, por exemplo, tá? Uma substância de alumínio. A capacidade térmica de um corpo, é de um copo de alumínio. A capacidade térmica está relacionada com o copo, que é um corpo, só que é feito de alumínio. Feito da substância alumínio que tem um calor específico. Esse daqui é caloria por grama grau Celsius, esse aqui é só caloria por grau Celsius. Não tem grama. E a relação entre o Czão e o Czinho é a massa. O Czão é igual o Czinho vezes a massa. A capacidade térmica é igual à massa do copo vezes o calor específico da substância, que seria o alumínio. Tudo bem? Bom, o calor latente é aquele que faz mudar o estado físico, né? Você sabe que o estado físico da matéria é sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? É aquele que faz mudar um corpo do sólido mudar para líquido, do líquido mudar para o gasoso, ou quando você retira calor, ele volta do líquido para sólido ou do estado gasoso para o estado líquido. A fórmula é QML. Esse aqui é o calor, esse aqui é o calor latente, que a gente chama. A unidade dele é a unidade desse dividido por esse, caloria por grau Celsius. Essa parte da física aqui, ela não trabalha quase no sistema internacional. O sistema internacional teria que ser joules, quilograma, Kelvin. Teria que ser joules, Kelvin. Joules, quilograma. No sistema internacional, aqui a gente trabalha pouco aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele mistura uma parte da física com outra. Uma parte da física está no sistema internacional e esse não. Então, mudança de unidade. Eu preparei um exercício para vocês do ITA sobre isso aqui, que tem mudança de unidade. Não é difícil o exercício. O problema é a tal mudança de unidade, que vocês têm que aprender. Tá? Bom, calor latente. Quando você mistura água quente com água fria, com um pedaço de gelo, com um pedaço de, sei lá, metal a 200 graus Celsius, eles estão a diferente temperatura, então eles vão trocar calor entre eles. Uns vão dar calor e outros vão receber. A gente sabe que quem recebe calor é O, positivo, e quem perde calor é negativo. Aqui, alguns corpos vão dar calor, porque estão a uma temperatura mais alta, e uns vão receber. Então, alguns calores aqui são positivos, outros negativos. E se você somar o calor, por exemplo, da água quente, da água fria, de um pedaço de gelo, mais um pedaço de metal a tantas temperaturas, se você somar os calores trocados, a soma é sempre igual a zero. Por quê? Se um corpo dá 60 calorias, o outro, se tiver só dois, o outro recebe 60 calorias. Quem dá é negativo, quem recebe é positivo. Mais 60 com menos 60, zerou a conta. Bom, tem uma coisa aqui que eu acho super importante. A curva de aquecimento de uma substância pura. No nosso caso, eu peguei a água aqui. O gráfico, ele parece uma escada. Parece uma escada. Repare que nesse caso, eu até pintei. Tomara que vocês estejam vendo aqui. Essa parte aqui é o sólido, essa parte é o líquido, essa parte é o gasoso. Repare que as partes que crescem são os estados sólido, líquido e gasoso. Repare, por exemplo, que o estado líquido
essa escada aqui, é esta parte e esta também. O estado sólido começa aqui e esta parte aqui, a hora que ele chega aqui também é sólido. O estado gasoso, aqui é gasoso e daqui para frente é tudo estado gasoso, tá? Então repare aqui é azul, azul, azul. É vermelho, vermelho, vermelho. Laranja, 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 laranja. Entre esses dois aqui, eu tenho a mistura de sólido e líquido, que é a mudança de estado físico, que é exatamente esse aqui. Esse vermelho, azul e alaranjado está mudando a temperatura, tá? Aqui, desculpa, pessoal, eu tenho um erro aqui. Aqui é temperatura e aqui é calor. Tudo bem? Está trocado. Então muda a temperatura. Aqui é 0 graus Celsius, 100 graus Celsius no caso da água. E esse gráfico é quando nós temos uma pressão de 1 atmosfera, tá? Em Marília, ele não é assim. Ele é em Santos, em cidades ao nível do mar, esse gráfico é assim. Primeiro você aquece o sólido, aí ele fica, por exemplo, a água fica 0 graus. Aí ela começa a derreter, vira água zero, líquido. Aí você aquece a água líquida, ela vai até 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius. Aí se você continuar fornecendo calor, essa água que já está a 100 graus Celsius, ela começa a mudar o estado. Ela passa do estado líquido e vai passando do estado gasoso. Quanto mais próximo daqui, mais estado gasoso é. Quanto mais próximo de lá, mais o estado líquido. E o final é o estado gasoso. Esse gráfico aqui para a água. Agora, algumas substâncias têm essa escada mais para cima, tem essa escada mais para baixo. Depende da substância, né? Se a temperatura, por exemplo, a água ferve a 100, mas o ferro ferve, sei lá, não sei quanto, a 500 graus, 600 graus, sei lá o quê, temperatura que ele ferve. Então, o gráfico do ferro, esse gráfico é bem mais para cima. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá. Beleza. No caso, já que nós estamos falando da água, a água é um caso especial na nossa vida. Graças a Deus. Quando uma pergunta, quando tem geralmente um exercício, tem muitos exercícios que o nego fala assim, qual a densidade da água? Vocês falam 1 grama por centímetro cúbico. Na realidade, essa densidade da água de 1 grama por centímetro cúbico é quando a água varia de 14,5 a 15,5 graus Celsius. A densidade da água ela é variável de acordo com a temperatura. E o volume da água também, depende da temperatura, ele pode aumentar ou diminuir. A água, ela tem um caso que a 4 graus Celsius, por causa das pontes de hidrogênio, ela tem um menor volume. Volume por temperatura. Ela tem um menor volume a 4 graus Celsius. Você sabe que densidade é massa sobre volume. Quanto menor o volume, maior a densidade. Então, a 4 graus Celsius é quando a água tem a sua maior densidade. É um pouco mais que 1. A água doce. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a gente deve agradecer isso por causa desse comportamento diferente, anômalo diferente da água, né? Muitos micro-organismos sobrevivem em lagoas, né? Principalmente em países que congelam a superfície dos lagos. Então, graças a esse fenômeno da água aqui. Tudo bem? Bom, aula 11 e 12, é chamado diagrama de estado. O que a gente estuda em diagrama de estado? Os estados sólido, líquido, gasoso, em função da pressão do corpo e da temperatura, tá? Então, por exemplo, a maioria das substâncias que vocês conhecem, o gráfico de pressão por temperatura, ele tem esse formato aqui, parece a letra Y. Parece a letra Y. Quem se encontrar nessa região aqui, por exemplo, se tiver, olha, essa temperatura e essa pressão está aqui, ó, essa pressão e essa temperatura, quem se encontrar nessa região é quem está no estado sólido. Quem estiver bem aqui, entre essas duas curvas, está no estado líquido. E aqui embaixo é o estado gasoso, mas a gente tem que tomar um cuidado no estado gasoso. Esse ponto aqui, né, que ele é encontro, digamos assim, dessas três curvas, ele é chamado ponto triplo ou tríplice. O que significa isso? Que para essa temperatura e essa pressão, eu encontro os três estados físicos simultaneamente, o sólido, líquido e gasoso. Para a água tem esse, tá? Para todas as substâncias tem esse. E essa parte, esse aqui é uma temperatura chamada temperatura crítica.
temperatura crítica. Vocês estão vendo que eu já pus o estado sólido, líquido e falta o estado gasoso. É que é o seguinte, aqui eu tenho a temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica, sabe quem que eu tenho? Eu tenho vapor. E acima da temperatura crítica eu tenho gás. Então o estado gasoso, ele contém duas partes. Uma abaixo de uma temperatura crítica e outra acima de uma temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica, o estado gasoso é chamado de vapor. E acima da temperatura crítica, o estado gasoso é chamado de gás. Por exemplo, qualquer substância que tivesse aqui, nessa área é vapor. Qualquer substância que tivesse aqui é gás. Aqui é líquido, seria líquido, e aqui sólido. A pergunta é, e se alguém tivesse em cima da curva AT? Em cima da curva AT, coexistem os dois estados, sólido e vapor. Se você vier para cá ou vier para cá, passar de cima para baixo, de baixo para cima, se você mudar isso aqui, essa ida para a direita ou para a esquerda é chamada sublimação. Sublimação aqui é a passagem desse estado para esse. Se você tiver uma substância que tem uma pressão, por exemplo, aqui, e uma temperatura aqui, exatamente neste ponto, exatamente sobre nessa curva, eu vou ter os dois estados físicos, o sólido e o líquido. Se aqui é sólido e aqui é líquido, bem aqui, nessa curva, em cima da curva, eu teria os dois estados. A passagem daqui para lá seria fusão e a passagem daqui para lá, do líquido para cá, seria solidificação. Por último, eu tenho daqui para cá. Aqui é o aqui é estado gasoso, mas a gente chama de vapor. E aqui é o líquido. Por isso que a gente fala, quando um líquido passa para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. É chamado de vaporização, tá? Então, quando você passa daqui para cá, é vaporização. A volta é chamado de liquefação ou condensação. Então, esses aqui são os estados físicos, né, de qualquer substância. Qual é a diferença para a água? A diferença para a água é esta curva aqui. O resto é tudo parecido. Repare que a perninha aqui, ela é desse lado, tá? Mas aqui continua sólido, líquido e temperatura crítica, temperatura tríplice, tudo bem? Ou tripla. Aqui é o estado, aqui é vapor e acima da temperatura crítica é gás. Qual é a diferença? Então eu quero que vocês prestem atenção. Vamos imaginar que a gente estivesse em Santos, tá? Em Santos. Bom, em Santos, a pressão é 1 atm. 1 atm, a temperatura de fusão da água seria 0 graus Celsius. Tudo bem? 0 graus Celsius em Santos. E a temperatura de vaporização em Santos seria 100. Por exemplo, Marília. Marília não está. Marília não tem a 1 atmosfera, ela tem menor. Marília tem a pressão menor que 1 atm. Então, se você for dar uma sequência aqui nesse gráfico para cá e descer, o que você encontra aqui? Que em Marília o gelo derrete a uma temperatura maior que 0 graus, que é a passagem do sólido para o líquido. E a água ferve a uma temperatura menor que 100. Olha que interessante. Em Marília, a água não ferve a 100. Deve ferver a 97, 98, por aí. Eu não sei. Tem a ver com a altitude. Agora, nós temos também o caso de uma panela de pressão. Deixa eu pegar um gizinho aqui de outra cor. A panela de pressão, deixa eu ver só quem que eu usei lá. A panela de pressão, opa, peguei errado. Tá difícil. Ela tem uma pressão maior que 1 atm. Essa aqui é a panela de pressão. Ela tem uma mudança de estado físico, de sólido para líquido, menor que 0 graus. Ou seja, é possível eu ter gelo mudando de estado físico para líquido a menos que 0 graus. Quando se aumenta a pressão. Por exemplo, um cara quando vai patinar, no patins dele, ele tem um bico assim embaixo. Ali embaixo a pressão aumenta, então às vezes o gelo está menos 3 e vira água, né? E aí, nesse caso também, o que nos interessa aqui
é quando você vai cozinhar os alimentos numa panela de pressão, a temperatura que a água líquida está lá dentro é maior que 100 graus Celsius. Por isso que cozinha mais rápido na panela de pressão. Tudo bem? Então aqui tem um breve resumo das aulas sobre calorimetria, que inclui também o caso anômalo da água e o do diagrama de estado. Beleza? Estamos aí então, vamos dando sequência aí, tá pessoal? Já estamos aí. E aí que beleza pessoal, já estamos na aula 13 e 14, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a propagação de calor, tá ok? Bom, você sabe que, né, só recordando que calor é uma energia que viaja. E a propagação de calor, quer saber, ela viaja como? Do que ela vai? De ônibus, vai a pé e tal? Então tem 3 os processos em que o calor pode se propagar. Tem a condução térmica, a convecção térmica e a radiação térmica. Tudo bem? Bom, primeiro, a condução térmica ela ocorre predominantemente em sólidos. A energia é passada de molécula por molécula pela vibração dessas partículas. Então, uma partícula está vibrando, bate na outra, a outra vibra e essa energia vai passando de molécula para molécula. Então, ocorre predominantemente em sólidos, né? Na condução, o calor viaja, mas a matéria não. A molécula só vibra, ela não vai de um lado para o outro, tá? Outra coisa, a condução não ocorre no vácuo. Não tem jeito de condução ocorrer no vácuo. Se tiver vácuo, não ocorre condução. Existe uma formulinha, a única fórmula que nós temos aqui nessa parte de propagação de calor, essa daqui. Isso aqui, ele é chamado fluxo de calor. Esse aqui é chamado de fluxo de calor. O fluxo de calor, ele é dado aqui geralmente em calorias por segundo, mas não é do Sistema Internacional. Esse aqui é o nosso calor que nós já estudamos, que é geralmente dado em caloria, isso aqui é tempo em segundo. Né? Definimos fluxo de calor como calor dividido por tempo. No sistema usual, caloria por segundo. No sistema internacional, joules por segundo, que nos dá watts. Bom, o calor que passa de um lado para o outro, de um sólido, ele depende de vários fatores. Primeiro, ele depende do material que está entre um lado para o outro. Então, o fluxo de calor depende primeiro do material. Esse K, ele é chamado coeficiente de condutividade térmica. Quanto maior o K, mais calor conduz. Quanto menor esse coeficiente aqui, menos calor passa de um lado para o outro. Por exemplo, uma boa blusa, ela deve ter um valor do K pequeno, né? Porque ela tem que funcionar como isolante. Esse é o coeficiente de condutividade. Cuidado muito nessa matéria aqui, que tem muita mudança de unidade. Inclusive, eu pus um exercício para vocês aqui que tem mudança de unidade. E tem gente que pipoca bastante. Tem que tomar cuidado. A área é a área de contato, né? Da superfície em contato. Por exemplo, isso aqui é importante. Por que quando a gente está com frio, hein, a gente se encolhe? Por quê? Porque quando você se encolhe, fica meio assim encolhido, a sua área de contato diminui entre um lugar quente e um lugar frio. Então, o que acontece? Quando a área diminui, passa menos calor. Passa menos calor. Se a área for grande, passa mais calor. Então, o calor que passa de um lado para o outro, né, na condução, depende da área. Maior a área, passa mais calor. Tá? Por exemplo, uma coisa interessante, você pode ver que os esquimós moram em casinha de gelo. O gelo tem um K pequeno, ele é isolante, pessoal. Ele funciona como uma blusa. E a casinha deles é tudo com forma arredondada, porque forma arredondada diminui a área. E aqui eu coloco assim, né, para ter fluxo de calor, para o calor passar de um lado para o outro, você sabe sempre que tem que ter diferença de temperatura. E aqui na fórmula você põe sempre assim, a temperatura maior menos a menor. Por exemplo, olha, eu estou aqui agora, a temperatura ambiente é 30 graus Celsius, tá? Está 30 graus Celsius. Lá fora está 0 graus Celsius. Pô, então o calor quer passar pelo vidro. Tudo bem? Então, aqui tem que ter, eu não vou falar variação de temperatura, diferença de temperatura. É a temperatura maior menos a menor. E aqui a espessura. Quanto maior a espessura de um corpo, menos calor perde. Por isso que uma blusa grossa isola mais do que uma blusa fina, tá?
Então essa aqui é a condução térmica, ela não ocorre no vácuo, ela ocorre predominantemente em sólidos, pela vibração das moléculas. O calor vai, passa de um lado para o outro, ele se propaga, mas a matéria não. A convecção térmica, a convecção térmica, brincando igualzinho esse aqui, o calor vai também, e a matéria também. Também. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você ferve água, essa daqui, a convecção, ela ocorre, se esse aqui em sólido, esse aqui em gases e líquidos. Em fluidos, a convecção, ela ocorre predominantemente em fluidos. Quando você, por exemplo, põe água para ferver, você pode verificar. Você põe chama, tem o recipiente, a água que fica mais quente é que está mais perto da chama. O que acontece com ela? Ela começa a ficar aquecida. Essa molécula de água sobe e a molécula fria desce. Então, aqui dentro, a matéria, a molécula se propaga também. Ela viaja junto com o calor. Tudo bem? Essa é a convecção que acontece para nós, por exemplo, dentro da geladeira, com ar-condicionado, a brisa. A brisa, mais ou menos, é corrente de convecção. Tudo bem? Mas aí influencia a pressão também. A convecção também não ocorre no vácuo. Tá? O último é a irradiação térmica. A irradiação térmica, o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Rapaz, e uma onda eletromagnética não liga para vácuo, passa pelo vácuo. Então ela ocorre também no vácuo. A irradiação ou radiação, ela pode acontecer em sólido, líquido, gasoso ou vácuo. Nossa Senhora, e o que a gente faz para inibir a irradiação, Borg? Como é que esse calor passa? Uma das maneiras de diminuir o processo de irradiação é você colocar superfícies espelhadas. Por exemplo, papel alumínio, quando você vai assar a carne, o papel alumínio ele é uma superfície espelhada. Ele inibe o calor por irradiação. Né? Quando você usa superfícies espelhadas, né? A irradiação, essa energia que vem do Sol para a Terra vem através de irradiação, porque passa na mais gel sem ar. Beleza? Sem matéria. Fechou aí? Os 3 processos? O único que dá problema aqui é essa daqui, ó. Você tem que tomar cuidado. Aqui muita gente erra por mudança de unidade. O cara que não só se preocupa com o número e não se preocupa com as unidades, se ferra nesse assunto. Por isso que eu já estou chamando a atenção. E eu pus um exercício ótimo para vocês sobre isso. Bom, gases. Gases, o que a gente estuda aqui são os gases perfeitos, ou ideais, né? É o modelo de gás. Aqui nós temos as conhecidas transformações gasosas, né? Que a gente põe 5, vocês estudam isso também em química. Tá? Nós temos aqui vários tipos de transformações gasosas, mas as 5 principais estudadas aqui são a isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática e cíclica. Né? Então é o seguinte, na isotérmica eu pus aqui quem fica constante, quem varia. Bom, primeiro, para sofrer uma transformação gasosa, nós sabemos que as variáveis de estado de um gás são 3, pressão, volume e temperatura. Para ter transformação gasosa, para existir transformação gasosa, precisam variar as 3 ou 2. No mínimo 2. É impossível variar uma só. Então, para sofrer transformação gasosa, tem que variar 2 ou 3 variáveis de estados que são pressão, volume e temperatura. Na isotérmica, a temperatura fica constante, a pressão e o volume é que variam. Na isobárica, quem fica constante é a pressão. Durante as aulas eu dei os gráficos todinhos disso para vocês, seria bom vocês darem uma olhada. O volume e a temperatura variam. A isocórica tem outros nomes também. Pode ser isocórica, isométrica ou isovolumétrica. O volume fica constante. A pressão e a temperatura variam. A adiabática é aquela transformação que não troca calor com o meio exterior. Por exemplo, quando você pega um spray e espirra um spray, um perfume, é uma expansão isobárica. Desculpa, a expansão adiabática. Não dá tempo dela trocar calor. Quando um gás sofre uma expansão muito rápida ou compressão muito rápida, tipo encher o pneu de uma bicicleta, não dá tempo de trocar calor. Então, essa é a adiabática. Então, quem que varia aqui? Varia todo mundo. Varia pressão, varia volume e temperatura. E a cíclica é aquela transformação que ocorre, por exemplo, no motor de um carro, ocorre na geladeira, ocorre no ar-condicionado, você entende?
É quando um gás tem uma pressão, volume e temperatura, ele sofre um monte de coisa, de transformações, e daqui a pouco ele volta a ter a mesma pressão, volume e temperatura que ele tinha antes. Fechou? Então aqui muda tudo, depois volta para o mesmo ponto. Bom, quando você sofre uma transformação gasosa, você pode usar a lei geral dos gases, que é PVT igual PVT. Você só pode usar isso aqui se você tiver transformação gasosa. Às vezes, tem gente que quer usar isso aqui e não é transformação gasosa. Por exemplo, quando você tem uma bexiga e vaza ar da bexiga, não é transformação gasosa. Porque não pode vazar. Quando vaza ou entra gás num determinado recipiente, você tem que usar essa equação aqui. PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, ou equação de estado de um gás. Tudo bem? Estado, quando a gente fala estado de equilíbrio termodinâmico. Tudo bem? PV igual a nRT. Equação de Clapeyron. Beleza? Sobre gases, a gente pode falar isso. Por último, para encerrar, das aulas 17 e 18, nós temos termodinâmica. Eu sempre falo, termodinâmica foi a cruz minha que eu tive que carregar na faculdade. É do peru, quem faz engenharia mecânica, como eu fiz, entender termodinâmica. Uma vez eu falei para um pessoal de uma classe que era muito difícil entender termodinâmica. Aí um aluno meu foi fazer. Daí uma vez ele falou, Bart, você mentiu aquilo. Não é muito difícil, é impossível. É, cara, é danado. Bom, a termodinâmica, ela estuda a parte que mexe com calor e a parte que mexe com trabalho. Ela estuda as relações entre calor e trabalho. Eu já falei um pouco aqui de calor, propagação, que tipo de calor e trabalho. Essa parte de trabalho aqui, a gente mexe muito mais lá na parte de mecânica, né? Com outro professor, né? Então a gente estuda as relações entre calor e trabalho. A primeira lei da termodinâmica é essa, é um balanço energético. Isso é energia, energia, energia. Isso aqui é chamado de variação da energia interna de um gás. Tem lá uma formulinha para energia interna de gás monoatômico. Isso aqui é calor, que é uma forma de energia, e trabalho também está relacionado com energia, tanto é que ele é dado em joules. A primeira lei da termodinâmica, ela relaciona a variação da energia interna, que é o calor menos o trabalho. O problema maior disso são os sinais de tudo isso. Esse cara, esse, podem ser positivos, negativos ou nulos, tá? Delta U, positivo, negativo, nulo, calor e trabalho. O que significa quando a variação da energia interna dá positivo? Significa que a temperatura do gás aumentou. Quando dá negativo, significa que a temperatura do gás diminuiu, o delta U. Quando dá zero, significa que a temperatura inicial é igual à temperatura final. E isso ocorre em duas das transformações. Em quais que ocorre isso? Ocorre na cíclica e ocorre na isotérmica. Delta U ser zero. Se o delta U é zero, você passa o que para cá? Calor igual trabalho. Sobre o calor. O calor é positivo para quem ganha calor, negativo para quem perde. Quem não ganha nem perde é chamado de adiabática, que é essa transformação aqui. Então, na adiabática, o calor é zero. Cadê a adiabática aqui? Já falamos sobre ela. Tudo bem? Bom, por último, trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando que o trabalho é positivo? Quando o gás sofre uma expansão, ele aumenta seu volume, tá? Ou a gente diz que o gás que empurra o êmbolo, ele realiza trabalho. O gás realiza trabalho. Sempre que fizer isso, o trabalho é positivo. Se tiver uma compressão, o volume diminuir, o trabalho é negativo. É o quê? É quando alguém do meio externo empurra o êmbolo e comprime o gás. Aí o trabalho é isso. O trabalho é zero quando o volume não aumenta nem diminui. E quando o volume não aumenta nem diminui, no caso fica constante, é uma isocórica. Rapaz, olha só, de 5, 4 tem alguém que é zero. Aqui tem 2 que é zero, uma que é zero, uma que é zero. Está faltando quem? A isobárica. Então, para encerrar aqui sobre a isobárica, eu vou falar um pouquinho sobre a isobárica. Tá? Na isobárica, não tem ninguém que é zero. Nem esse, nem esse, nem esse. Então, na isobárica, você pode pôr assim, ó. Na transformação isobárica, o calor, o delta U, o calor
e o trabalho, ninguém é zero, né? Nem o ΔU, nem o calor, nem o trabalho. Então eu vou dar uma dica. Eles existem. Quando um é positivo, todo mundo é positivo. Quando um é negativo, todo mundo é negativo. Na isobárica é assim. Quando esse é positivo, esse fica positivo, esse fica positivo. Quando esse é negativo, esse fica negativo, esse é negativo. Existe também aqui o trabalho, né? Você sabe que trabalho está relacionado com força. O trabalho numa transformação isobárica. Só numa transformação isobárica você pode calcular como P ΔV. Só numa transformação isobárica você pode usar essa fórmula, tá? Se o volume aumentar, trabalho é positivo. Se o volume diminuir, trabalho é negativo. Se a variação de volume for zero, é isocórica. Essa fórmula só pode usar na isobárica. Beleza, pessoal? Aí está um resuminho rápido, bem rápido da apostila 1. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho, alguns alunos aí, e a gente está aqui à disposição. Um abraço a todos.